Imagine acordar todos os dias sentindo dores e mais dores. Perceber que o seu corpo já não responde como antes. As mãos começam a perder a força. As tarefas mais simples da rotina se transformam em um enorme desafio. Você procura respostas. Os exames não explicam tudo. Os médicos levantam hipóteses, mas nenhuma delas parece fazer sentido. Até que em um dia aparentemente comum, você percebe alguém mexendo discretamente na sua garrafa de água. Pode ter sido apenas uma impressão. Pode ter sido um mal-entendido. Ou talvez, aquele fosse o momento que separava a vida da morte. A professora Dani decidiu não confrontar ninguém. Ela fez algo muito mais inteligente. Escondeu um celular, ligou a câmera e esperou. As imagens registradas mudariam completamente o rumo de uma investigação criminal. Porém, existe um detalhe nesse caso que torna tudo ainda mais perturbador. E é sobre esse detalhe que iremos falar no dia de hoje. A rotina da Dani ficou bem mais difícil de um ano para cá. Tem muita coisa que só dá para fazer com a ajuda da mãe. Por conta da falta de força nas mãos e as dores. Ela conta que todos esses problemas têm um único motivo: ter sido vítima de uma intoxicação proposital. Tudo aconteceu num espaço montado no estacionamento aqui do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, onde alguns pacientes e parentes de pacientes têm aulas de artesanato. Era um lugar de aprendizado, de acolhimento. Foi ali que ela conheceu Maria Aparecida Rodrigues de Araújo. Segundo a reportagem, Maria acompanhava o filho em tratamento médico e também participava das aulas. As duas conviviam normalmente. Nenhum desentendimento público, nenhuma discussão conhecida. Muito pelo contrário. Em determinado momento, Maria presenteou Dani com uma garrafa de água reutilizável. Um gesto que parecia apenas gentileza. Durante semanas, Dani passou a utilizar aquela garrafa diariamente, sem imaginar que ela poderia esconder algo muito diferente. A partir daí começaram a surgir pequenos detalhes que, isoladamente, pareciam insignificantes. Juntos, porém, formaram um cenário extremamente preocupante. E foi em nome do próprio filho que Maria Aparecida surgiu com um presente: essa garrafinha verde. Dani disse que usou a garrafa por cerca de 2 meses e que às vezes, durante esse período, até percebeu bolinhas estranhas e um gosto levemente diferente quando bebia água, mas não achou que fosse sério. A suspeita de que havia algo muito errado veio depois de uma situação em sala de aula. Primeiro vieram os sintomas e as dores aumentaram. As mãos perderam as forças. Até caminhar começou a ficar difícil. Como Dani convivia com fibromialgia desde 2016, ela acreditou que tudo fazia parte da evolução da doença. Era uma conclusão lógica, afinal, quem convive com dor crônica costuma associar novos sintomas ao problema já existente. Mesmo assim, nada parecia suficiente para imaginar que alguém pudesse estar interferindo na bebida, até que aconteceu algo impossível de ignorar. Eu peguei ela mexendo na minha garrafa. Aí ela se assustou e fez como se estava tirando ela do local e botando em outro. Uma mudança no comportamento da aluna também chamou a atenção. Ela começou a ser mais rude. Sempre respondendo mais agressiva, sabe? Com as palavras mais rudes. Dani passou a ficar mais atenta. Conseguiu tirar da boca algumas bolinhas antes de engolir a água. Registrou tudo e decidiu colocar um celular na sala para filmar o que acontecia no local. E veio a confirmação. A professora gravou o momento em que Maria Aparecida coloca algo dentro da garrafa de água. Maria pega um papel, corta com uma tesoura e deposita ali. Ela agita a garrafa e depois age como se nada tivesse acontecido. Aquela água tinha um gosto estranho. Mesmo assim, nada parecia suficiente para imaginar que alguém pudesse estar interferindo naquela bebida. Até que aconteceu algo impossível de ignorar. Foram apenas alguns segundos, mas aqueles segundos despertaram uma desconfiança que mudaria tudo. Durante uma aula, Dani percebeu Maria mexendo em sua garrafa. Segundo a professora, quando foi surpreendida, Maria rapidamente mudou de comportamento, como se apenas estivesse mudando o recipiente de lugar. Naquele instante, nenhuma prova existia, era apenas uma suspeita. Mas a professora decidiu confiar na própria intuição. No dia seguinte, levou um celular escondido, posicionou o aparelho discretamente, ligou a gravação e saiu da sala, sem saber exatamente o que iria encontrar.
As imagens gravadas poucos minutos depois se tornaram uma das principais evidências desse caso chocante. Com o vídeo em mãos, Dene procurou a polícia. A garrafa com o líquido dentro foi encaminhado para a perícia. A professora passou por exames e 2 dias depois voltou ao curso de artesanato, levando uma garrafa idêntica. Botei lá, isso assim, se for essa mesma intenção, ela vai fazer de novo. E fez. Nas 2 vezes em que foi gravada colocando algo na garrafa da professora, Maria aparece sozinha na sala. Na delegacia, ela respondeu algumas perguntas e foi liberada. Dene levou aquelas imagens imediatamente para a polícia, mas os investigadores precisavam responder a uma pergunta. O que havia sido colocado ali? A garrafa foi enviada para a perícia. Enquanto aguardava o resultado, Dene resolveu repetir o teste. 2 dias depois, voltou ao curso levando outra garrafa idêntica, e mais uma vez. Segundo a investigação, o mesmo comportamento foi registrado pela câmera. Agora, eram 2 gravações, 2 garrafas, e a expectativa pelos laudos. Os laudos da perícia confirmaram: havia mercúrio na água nas 2 garrafas de Dene. Exames também constataram o metal no sangue e na urina da professora. O mercúrio é um metal líquido de cor prateada e altamente tóxico para o nosso organismo. Em grandes quantidades é capaz de causar danos severos ao cérebro, mas também atinge diversos órgãos como rins, intestino e pele. No sangue da Dene foram encontrados 21 microgramas de mercúrio. Está 4 vezes acima do valor tolerado do organismo, né? Mas não é só esse valor acima que causa o dano neurológico, né? Quanto mais tempo o paciente passa se contaminando com esse mercúrio, isso tende a fazer mais lesões, e aí pode ser lesões que a gente não consegue ter uma reversão completa do quadro. Quando a perícia terminou os exames, o caso deixou de ser apenas estranho, passou a preocupar até mesmo os especialistas. Os laudos identificaram a presença de mercúrio nas 2 garrafas, mas a descoberta não terminou aí. Os exames de sangue e de urina também mostraram mercúrio no organismo da professora. Segundo a reportagem exibida, a quantidade encontrada no sangue era aproximadamente 4 vezes superior ao limite considerado tolerável. Foi nesse momento que toda a investigação ganhou outra dimensão. O mercúrio é um metal extremamente tóxico. Pode afetar o sistema nervoso, comprometer os rins, intestino e a pele, provocando sequelas importantes dependendo da quantidade e do tempo à exposição. No Brasil, inclusive, seu uso em termômetros foi proibido desde 2019, justamente pelos riscos apresentados à saúde. A polícia não sabe ao certo por quanto tempo o mercúrio foi colocado na água. Mas, segundo Dene, os sintomas começaram quase 1 ano antes da gravação dos vídeos. As imagens de Maria Aparecida foram feitas nos dias 3 e 5 de junho do ano passado. Pouco mais de 1 ano depois dos vídeos e dos resultados dos exames que comprovaram a presença de mercúrio no organismo de Dene, a polícia ainda não concluiu a investigação. Para o leigo, talvez só a filmagem e os depoimentos seria suficiente. Mas a gente está tratando de buscar mais informações capazes de demonstrar que ela praticou a tal conduta. A gente está com um lapso aí de 1 ano, com menos de 10 dias já tinha laudo apontando que era mercúrio. A defesa de Dene hoje quer uma celeridade na investigação, concluir a investigação bem feita. Segundo a polícia, Maria Aparecida segue negando todas as acusações. Em nota, a defesa informou que ela tem transtornos mentais, está sob cuidados médicos e que não vai divulgar informações que possam atrapalhar a conclusão do inquérito. O delegado diz que, até o momento, não há documentos que comprovem que Maria Aparecida tenha algum tipo de transtorno. Até o momento não foi apresentado. A polícia acredita que uma amizade entre Dene e o namorado da Maria Aparecida pode ter sido o motivo. Dene conta que as 2 discutiram há cerca de 1 ano e meio. Eu peguei só, se você tem algum problema com ele, você resolva com ele que ele é seu namorado. Mas independente do que você está fazendo ou não, eu não vou deixar de ser amiga dele. Ele para mim era mais que um irmão. Segundo o delegado responsável pelo inquérito, até o momento da reportagem, não havia sido apresentados documentos que comprovassem o diagnóstico da investigação. Hoje, Dene afirma que ainda enfrenta limitações físicas,
precisa de ajuda para tarefas básicas. Continua procurando tratamento especializado. Enquanto isso, o inquérito segue em andamento. E independente do desfecho judicial, um fato chama a atenção. Se Danny não tivesse decidido esconder a câmera, talvez jamais descobrisse por que sua saúde piorava de forma tão misteriosa. Às vezes, a diferença entre um mistério sem solução e uma investigação criminal está em um único detalhe. E foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. Agora, nós queremos saber a sua opinião. Você acredita que as gravações e os laudos já são suficientes para esclarecer completamente esse caso? Ou ainda existem perguntas que precisam de respostas? Escreva sua opinião nos comentários. Se você acompanha investigações reais e análises profundas de casos criminais, inscreva-se e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço e falou!